A paz, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos iniciando aqui mais uma live. Que privilégio estarmos juntos, que privilégio poder compartilhar a palavra de Deus, que privilégio podermos estar, através da tecnologia, compartilhando a palavra de Deus, que tanto tem trazido esperança, alento aos nossos corações. Não deixe de deixar, ou não esqueça de deixar aí nos comentários de cada vídeo, tá bom? As partes que mais falaram com você, aquilo que tocou no seu coração. E eu quero agradecer àquelas pessoas que têm, os irmãos e irmãs que têm compartilhado os vídeos. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te usando como um parceiro. Afinal de contas, você, ao compartilhar uma dessas mensagens, você se torna um dispenseiro daquilo que Deus tem me dado, da mensagem que Deus tem dado para compartilhar. Mês de maio, mês da família, sem dúvida alguma, não há um outro tema a que se falar, senão famílias. E eu quero falar hoje, e a partir de hoje, às quartas-feiras e aos domingos também, nós nos concentraremos no tema que já foi compartilhado nas redes sociais, que é famílias saudáveis em um mundo doente. Famílias saudáveis em um mundo doente. É certo, meus irmãos e irmãs, que nenhum de nós tem a família perfeita. Nenhum de nós tem uma família que não comete erros. Nenhum de nós tem uma família da qual a gente possa olhar e dizer não tem nada, absolutamente nada a mudar, a modificar. Mas todos nós podemos ter uma família saudável. Uma família que, apesar dos problemas, das dificuldades, das lutas, consegue lidar com isso de uma maneira sábia, de uma maneira amorosa, de uma maneira proativa, e é com essa intenção de ajudar as famílias a resistirem, a lidar com os problemas, com as doenças deste mundo que interfere os relacionamentos, é que quero compartilhar essa série de mensagens. Muito bem, alguns irmãos já estão entrando aí, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Como de costume, eu te convido a estar abrindo sua Bíblia hoje no Salmo de número 133. Livro de Salmos, o Salmo de número 133. Nós vamos fazer a leitura deste Salmo e depois eu vou explicar por que eu vou usar este Salmo para abrir essa série de mensagens. Afinal de contas, o nosso assunto é um assunto que fala de uma das doenças que mais tem destruído as famílias, que é a desunião. Como tem sido difícil, meus irmãos, acompanhar tantas famílias desunidas, tantos cônjuges que não são parceiros, tantos pais distantes de seus filhos, tantos filhos distantes de seus pais, tantos irmãos distante dos seus irmãos. Tem sido para mim, principalmente como terapeuta, como pastor, tem sido para mim muito difícil lidar com isso, muito difícil acompanhar a situação das famílias nesse tempo que nós temos vivido. Por isso, eu quero compartilhar com os irmãos o caminho para que a gente possa estar lidando com esses problemas. Eu te convido ao Salmo 133, que diz o seguinte, eu vou ler na versão do Eugene Peterson, da Bíblia, a mensagem, Salmo de número 133. É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de Arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho sobre o monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre. É ali que o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre. Famílias saudáveis em um mundo doente. Esse é o tema que eu quero trabalhar hoje. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos em um mundo doente. Talvez você possa olhar para essa afirmação e dizer, mas o que há de novidade nisso? O que mais se fala nas televisões ou na televisão, nos meios de comunicação, o que mais se fala é a respeito da doença que tem tomado conta do mundo, no caso, o coronavírus. E é interessante que o coronavírus, ele tornou-se o protagonista de todas as doenças. Afinal de contas, não se fala mais das outras doenças
que outrora assolava a humanidade. Mas embora, meus irmãos, a gente perceba que cada dia mais nós percebemos o aumento das doenças, o aumento da quantidade de pessoas doentes pelas mais diversas razões, há outras doenças, há uma outra pandemia, da qual não se tem falado. Há outras doenças, há um outro vírus circulando, da qual eu não vejo pessoas compartilhando ou demonstrando preocupação. O que dizer, por exemplo, se as pessoas estão preocupadas com a pandemia do vírus, do coronavírus? O que dizer da pandemia dos divórcios, que hoje tem acometido cerca de 50% dos casais? O que dizer, por exemplo, da quantidade avassaladora de maridos que agridem as suas esposas? O que dizer de filhos que usam drogas e que estão em depressão, vivendo ou deveriam viver os melhores anos da sua vida e estão estragando seus futuros por meio das drogas, depressivos, e muitos deles, inclusive, cometendo suicídio? A taxa de suicídio de adolescentes e jovens dos 14 até os 24 anos é maior do que todas as outras faixas de suicídio que existem no mundo. O que dizer dessas pandemias? O que dizer de tantas doenças que têm acometido o ser humano, não só o seu físico, mas também o seu emocional e principalmente o seu espiritual? É certo, meus irmãos, que vivemos em uma sociedade doente, e essa doença atingiu todos os níveis e todas as dimensões do ser humano. A doença atingiu a sua alma. As pessoas são insensíveis, as pessoas são egoístas. A doença do pecado e da destituição, da separação de Deus atingiu os relacionamentos das pessoas. Como é difícil você encontrar pessoas em quem você possa confiar, como é difícil encontrar pessoas que demonstram empatia, que demonstram estar junto com você nas lutas e nas dificuldades. Nós vivemos nesse mundo. Mas uma das coisas que eu quero destacar, dentre tantas que eu poderia falar e vou falar ao longo dessa série de mensagens, é o fator da desunião familiar. Como temos visto hoje, infelizmente, diante dos nossos olhos, a quantidade de famílias que têm experimentado o vírus da desunião, não tem conexão emocional, não tem conexão espiritual, não tem alegria e prazer de estarem juntos. Para muitas famílias esse tempo tem sido muito difícil, não porque estão afastados do trabalho, mas porque está difícil a convivência com a esposa e com os filhos. Esse tempo, especialmente essa pandemia e essa obrigação de ficar em casa, trouxe à tona muitas coisas que estavam debaixo do tapete de muitas famílias, de muitos relacionamentos. Há muitas famílias que se encontram totalmente distantes uma das outras, num relacionamento superficial, famílias desconexas, juntas fisicamente, mas distantes emocionalmente. Por isso que o texto de hoje é significativo. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Meus irmãos, como é difícil nós encontrarmos alguma coisa neste mundo que possa conciliar essas duas características, ser uma coisa boa e ser uma coisa agradável. Existem coisas que são boas, mas não são agradáveis. Existem coisas que são agradáveis, mas não são boas. Por exemplo, comer um chocolate é agradável, mas não faz tão bem para a saúde assim, ao passo que comer uma verdura talvez não seja tão agradável ao paladar, mas certamente é bom para a saúde. Há muitas coisas que são boas e que não são agradáveis, outras coisas são agradáveis, não são boas, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que a união, esse estado de unidade da família ou dos irmãos é algo extremamente importante, é algo bom e agradável aos olhos de Deus. E isso é muito importante, meus irmãos, porque há muitas coisas que são boas e agradáveis aos nossos olhos, mas que são reprováveis diante dos olhos de Deus, que de fato sabe e conhece o que é bom para cada um de nós. Por isso, diante desse fator da desunião familiar e diante da proposta da palavra de Deus, eu quero hoje responder a 4 perguntas que eu levanto diante desse tema para poder compartilhar com os irmãos. E eu
quero que você esteja aí acompanhando da sua casa. 4 perguntas que eu vou responder a respeito da união da família. Primeiro, o que é uma família unida? Depois vou falar sobre quais são os fatores que desunem as famílias. 3, por que a união é tão importante. E por fim, por que nós devemos, ou como nós devemos unir a família, como nós vamos conseguir a união da família. Primeiro, porque a família é tão importante. Meus irmãos, porque, em primeiro lugar, ela fortalece e preserva as famílias. É a união que faz com que a família se torne forte. Jesus, certa vez, disse em Mateus capítulo 12, verso 25, que uma família, uma casa desunida, dividida, é uma casa que não subsiste, que não permanece. Veja, se existe uma coisa que fortalece os laços familiares, é a união. Como é difícil ver uma família desunida. Há um provérbio chinês que diz que quando as raízes são profundas, não é preciso temer o medo. Quando as raízes são profundas, não é preciso temer o medo ou temer o vento, né? Veja que o que une ou o que fortalece as raízes de uma família é justamente a união. Ela tem esse poder. E aí vem as tempestades, vem as dificuldades, vem as tribulações da vida e a família continua e permanece unida. Afinal de contas, essa família está ou resolveu enfrentar o problema junto. Meus irmãos, como é difícil para uma família enfrentar esses tempos difíceis quando cada um vive por si mesmo, quando cada um vive dissociado dos outros. Além do mais, o diabo é especialista em encontrar brechas em famílias desunidas, em famílias que não se conversam, em famílias que não têm conexão. E isso os enfraquece, por isso é muito importante que você esteja atentando para isso. Por que a união é tão importante? Porque ela fortalece e preserva a família. Em segundo lugar, a união é muito importante porque ela amplia os recursos da família. Quando a família está unida, os problemas se tornam muito mais fáceis de serem resolvidos, porquanto esta está unida e a família tem à disposição mais recursos. Quando a família enfrenta as dificuldades junto, é muito mais fácil, tem muito mais recursos para poder lidar com as questões, com as dificuldades. Uma família que enfrenta os problemas da vida junto tem muito mais possibilidade de alcançar êxito, superarem os problemas que são comuns às famílias, problemas econômicos, problemas familiares, problemas de relacionamentos. É muito importante, meus irmãos, perceberem que a união amplia as possibilidades da família. Quando a família está passando por um problema, e deixa eu te lembrar que todas as famílias passam por problemas, todas as famílias passam por dificuldades, não existem famílias que não tenham problemas. O que diferencia as famílias não é que elas fazem parte do grupo das que têm problemas ou das que não têm problemas. O que diferencia as famílias é que umas conseguem enfrentar os problemas com sabedoria e conseguem resistir apesar dos problemas, se tornando vitoriosos diante das adversidades, enquanto outras famílias sucumbem nesses mesmos problemas. E certamente, meus irmãos, que o fator da união da família é tão importante em relação a isso. E, por fim, a união é importante para a família, é fundamental, porque ela reflete o ideal de Deus para a família. Deus criou a família para estarem juntos. Veja que quando Deus olha para Adão, a primeira coisa que Deus diz não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma ajudadora. Deus criou a família para ser um lugar de acolhimento, para ser um lugar de afeto, para ser um lugar onde temos amigos, onde temos companheiros. A sua família é o locus, o primeiro lugar onde você é nutrido de afeto, ou deveria ser nutrido de afeto, de carinho. É o lugar onde você deveria estar nutrindo as suas amizades mais profundas. É o lugar onde a confiança, onde a sinergia, onde a sintonia, a harmonia deveria reinar. Deus idealizou a família para isso. Aliás, é na família que a família como um todo, a família com seus personagens unidos, com os seus integrantes unidos, é que compõe ou que reflete a glória de Deus. Deus é uma triunidade. Deus não é uma pessoa isolada. Deus constitui-se 3 pessoas em uma só. Quando a família está unida, a família reflete ao mundo
a beleza da presença e da imagem de Deus. Por isso, Deus se revela na família, Deus se revela na harmonia familiar. Ora, se Deus é revelado na harmonia familiar, imagine o que acontece quando a família está desunida. Não importa se esses membros dessa família vão à igreja, quando a família não está unida, quando a família não está comungando de projetos comuns, quando a família não tem harmonia, isso se constitui para o mundo um testemunho muito terrível. Afinal de contas, é na nossa união, é na nossa harmonia familiar que nós refletimos a glória de Deus. A segunda pergunta é: como unir a família nesses dias de hoje? Ou melhor, como nós podemos lidar com isso? E eu vou deixar essa pergunta para o final, mas eu quero enfatizar antes quais são os fatores que desunem as famílias. O que é que hoje tem provocado a desunião das famílias? E eu separei aqui, pela minha experiência, pelo menos 4 fatores que desunem a família. Primeiro, mágoas e ressentimentos, questões emocionais não resolvidas dentro da família. Nada, meus irmãos e irmãs, é tão nocivo para a família do que guardar ressentimento. O que é o ressentimento? O ressentimento é o ato de ressentir, é o ato de sentir de novo as dores, aquilo que passou. E certamente que não existe a possibilidade de ter uma família unida quando não são trabalhados os sentimentos. Sentimentos tóxicos como mágoa, como ressentimento, como raiva. Há muitas famílias que não conseguem estar dividindo o mesmo ambiente, porque por dentro estão cheias de mágoas um para com o outro. A Bíblia diz que, em Hebreus, para que a gente não se prive da graça de Deus, permitindo que uma raiz de amargura brotando possa contaminar a gente. Por isso, se você quer ter uma família unida, você precisa lidar com seus sentimentos, você precisa aprender a lidar com esses sentimentos tóxicos. Portanto, esse é o primeiro fator de desunião da família. Sentimentos, mágoas que não são trabalhadas, que são conservados no coração. Coisas que nos falaram, coisas que fizeram para nós, na nossa família, que a gente não perdoa. Filhos que não perdoam os pais. Pais que não perdoam filhos, irmãos que não perdoam irmãos. São pessoas que estão nutrindo, enchendo os seus corações e as suas vidas de sentimentos emocionais tóxicos. E são exatamente esses sentimentos que produzem um muro que separa os integrantes da família. Você jamais terá a união familiar se você conservar mágoa e ressentimento no coração. O segundo fator de desconexão ou que desune a família é justamente a falta de conexão espiritual. São famílias que moram dentro de casa e às vezes frequentam a mesma igreja ou igrejas diferentes, mas são incapazes de orarem juntos, são incapazes de lerem a Bíblia juntos, não existe conexão espiritual. E olha que a conexão espiritual, ela precede a conexão emocional e ela precede a conexão física. É a conexão mais importante, afinal de contas, é a conexão que é feita pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus. Famílias que não oram juntos, famílias que não têm um tempo com Deus juntas, têm muita dificuldade de terem essa harmonia, de terem essa união. Afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus que traz essa harmonia para o lar. Portanto, a desconexão espiritual é certamente um fator que tem produzido essa desunião da família. O terceiro fator que tem desunido a família é o mau uso da tecnologia. Como meus irmãos, nós temos falado diversas vezes em palestras, como a tecnologia, ela facilitou a nossa vida em muitos aspectos, mas ela também prejudicou em outros. Tantas famílias hoje se encontram tão intoxicadas tecnologicamente que são incapazes de perceberem um ao outro à sua volta. A tecnologia certamente que aproximou, que diminuiu as distâncias, nos aproximou de quem está longe, mas também nos afastou de quem está perto, de maneira que hoje se faz refeições olhando o celular. Até os momentos de conversa, de diálogos, eles são divididos com a tecnologia, com as telas. Não se tem diálogos, não se passam mais tempo juntos. Por isso, eu quero te lembrar que a tecnologia, ela pode e tem sido, certamente, não por ela em si, mas pelo mau uso que fazemos dela, um fator de desunião da família. Quantas pessoas estão em casa e se falam pelo WhatsApp?
porque já não tem mais essa conexão de conversa, etc. E por fim, dois fatores aí muito importantes, que são a falta de projeto em comum, as agendas individualizadas, as agendas individualistas. Muitas pessoas fazem a sua agenda, programam o seu dia sem nem ao menos lembrar que mora com outras pessoas. A casa de muitas pessoas se tornou apenas um hotel onde as pessoas dividem o espaço sem haver conexão, sem haver interação de vida com as pessoas. Isso certamente que é algo muito ruim que tem acontecido em muitas famílias. Muitos lares se tornaram verdadeiras pousadas, onde as pessoas dormem, onde as pessoas acordam, muitas vezes passam um dia sem trocar uma única palavra, porque cada um tem o seu projeto, cada um tem a sua agenda, cada um tem os seus assuntos e o seu foco de interesse, e certamente que esse individualismo, não individualidade, mas esse individualismo, esse egoísmo, essa agenda muito pautada em mim, nos meus interesses, certamente tem desunido as famílias. E, por fim, a ação do inimigo. Ele tem trabalhado incessantemente para desunir as famílias. Meus irmãos, é certo que o que nós temos visto não é provocado pelo inimigo, é provocado por ações, por negligência da nossa parte, mas eu quero te lembrar que o inimigo trabalha nas brechas, que o inimigo trabalha nas aberturas que damos, naquilo que deixamos, nas pontas que deixamos soltas na nossa vida. Por isso o diabo tem trabalhado em muitas famílias, porque é do seu interesse que as famílias sejam desunidas. Quanto mais desunidos formos, mais fácil ele trabalhar para a desintegração do casamento, para a desintegração da família, para a desconexão parental dos pais e filhos, etc. A terceira pergunta que eu quero responder é: por que a união é tão importante aqui? Por que ela faz tanta diferença? Por que essa união é tão importante para nós, para as nossas vidas? Nós vimos porque ela fortalece, prevalece ou preserva a família. Vimos que ela é importante porque ela amplia os recursos, porque ela reflete o ideal de Deus. Acabamos de ver como nós podemos resolver os conflitos ou lidar com as questões ou o que provoca os conflitos nas famílias. Nós acabamos de ver isso. E agora eu quero trabalhar o último tópico, o terceiro tópico, como unir a família, como unir, como a gente trabalhar para que nossas famílias estejam mais juntas. Em primeiro lugar, nós precisamos, para termos uma família mais unida, nós precisamos resolver os conflitos com amor e sabedoria. Resolver os conflitos com amor e sabedoria. Vimos, meus irmãos, que todo conflito não resolvido constitui-se num muro que separa as famílias. Conviver é uma arte, a arte de resolver conflitos, de resolver problemas. Se você quer ter uma família mais unida, você não pode negligenciar os conflitos, você tem que lidar com eles. Tem muitas coisas do passado que não foram resolvidas, tem muitas questões, muitos assuntos que não foram lidados de maneira correta ou não foram trabalhados de maneira coerente, que precisam ser trabalhados. Por isso é importante, se você quer unir a sua família, resolver os conflitos. Mas para resolver os conflitos, lembre-se, você precisa de dois elementos, o amor e a sabedoria. O amor te permitirá resolver o conflito sem prejudicar a pessoa, a fazer operações com anestesia. É muito importante que quando a gente vai trabalhar com relacionamentos, a gente percebe que o outro, o nosso cônjuge, ou o nosso filho, ou algum membro da família, precisa de algum conselho, precisa de alguma orientação, ou precisa de alguma repreensão. E muitas vezes nós percebemos que ele precisa dessa intervenção, e nós nem sempre fazemos isso com amor, nem sempre fazemos isso com anestesia, nós fazemos isso, às vezes operamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as boas intenções, mas provocando dor nas pessoas. Por isso, para que você lide com conflitos, você precisa da sabedoria. Sabedoria da palavra de Deus, você precisa do amor para que o seu coração seja inundado do sentimento que de fato faz diferença
para resolver os problemas. A segunda dica que eu te dou para que você resolva os problemas é aprender a praticar o perdão. Sem perdão não existe família unida. O perdão é a ponte, o perdão é o ponto de equilíbrio, é o remédio que cura as feridas e aproxima as pessoas. Sem perdão não existe futuro, não existe recomeços, não existe sorrisos, não existe família. Sem perdão, meus irmãos, a tarefa de unir a família é praticamente impossível. É o perdão que destrói os muros e constrói pontes. É o perdão que nos possibilita desvencilharmos das amarras do ressentimento e das mágoas, para que possamos ter o coração limpo para poder lidar. Sem perdão, um relacionamento não tem futuro, tem apenas passado e um passado triste. Sem perdão, um relacionamento fica travado. As cenas que foram feitas ou que foram produzidas, cenas tristes que foram produzidas no passado. Sem perdão, um relacionamento familiar fica como uma água parada, apenas produzindo doença. E para que você entenda um pouquinho mais a respeito do perdão, e eu vou falar em uma das mensagens mais profundas a respeito disso, você tem que lembrar que o maior beneficiado do perdão é aquele que perdoa. O perdão é seu, não é do outro. O perdão traz cura para você e não apenas para o outro. Muitas vezes as pessoas dizem para mim, eu não posso perdoar porque isso não é justo. Eu quero te lembrar que perdão não tem a ver com justiça. Perdão tem a ver com graça. Perdão não tem a ver com mérito. Porque se a pessoa merece ser perdoada, então é justiça, não é perdão. Perdão é caris, é graça, é manifestação de alguém que entendeu que é muito melhor perdoar e ser livre do que manter-se preso ao passado. Aliás, veja, pessoas que não perdoam são tão incoerentes, porque são como aquelas pessoas que assistem o replay de uma partida de futebol, desejando que no replay ou na repetição do jogo o resultado se modifique. Há muitas pessoas que estão assim, ficam remoendo o passado na esperança de que o passado pudesse ser modificado, de que o passado pudesse ter sido diferente. Isso nunca vai acontecer. Você não pode mudar o passado, você não pode mudar as palavras que foram dirigidas a você, você não pode mudar as atitudes que foram feitas. O que você pode fazer é ressignificar, é mudar a maneira como você enxerga isso, é blindar e guardar o seu coração das mágoas e dos ressentimentos, é curar as feridas que foram abertas, é trazer gratidão e aprendizado do passado, a fim de que você possa aprender a lidar com essas coisas. Por isso, o perdão não vai fazer você esquecer as coisas que foram feitas, mas o perdão vai produzir cura para as feridas. É o perdão que pavimenta o caminho da união familiar. Terceiro, você precisa aumentar a conexão espiritual. É a presença de Deus no lar que produz a união. Por que a presença de Deus é tão importante? Veja, meus irmãos e irmãs, que o fruto do Espírito é paz. O fruto do Espírito é longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão, é domínio próprio, é amor. Quanto mais cheios do Espírito, quanto mais conexão espiritual tivermos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais fácil será construir um ambiente de união, mais fácil será construir um ambiente de harmonia, afinal de contas. Nesse lar onde a presença de Deus abunda, onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando, esse lar tem paz, esse lar tem domínio próprio, esse lar tem alegria, esse lar tem mansidão. E, meus irmãos, como é importante essa conexão espiritual, mas não só porque o Espírito Santo nos ajuda a lidar com os nossos ímpetos emocionais, mas também porque a presença de Deus nos faz forte contra as investidas do inimigo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E por fim, esforcem-se para terem mais tempo juntos. Esforce-se para terem mais tempo juntos. Meus irmãos, se nós quisermos uma família mais unida, ela não vai vir de qualquer maneira. Vai vir através de esforços. Você precisa lutar. Lutar contra o individualismo. Lutar contra as investidas do diabo.
lutar para que o vício da tecnologia seja deixado de lado em prol de algo maior, que é a conexão com os seus membros da sua família. Se você quer uma família unida, você vai ter que lutar, você vai ter que ter uma agenda conjunta, uma agenda que abre para que outras pessoas possam estar participando da sua vida, uma agenda que não seja marcada apenas pelas coisas que você quer fazer, mas pelas coisas que você precisa fazer. O Bill Hybels diz algo interessante em um dos seus livros, quando ele diz que é muito importante nós construirmos a agenda a partir do tipo de pessoas que queremos ser e não com as coisas que temos que fazer. Temos que construir a agenda a partir das pessoas que temos que ser, em vez das coisas que temos que fazer. Que tipo de pessoa você quer ser? Quer ser um bom pai? Então construa a sua agenda, incluindo tempo de qualidade com seu filho. Quer ser um bom cônjuge? Então construa a sua agenda, tendo tempo de qualidade com seu cônjuge. Você quer ter uma família mais unida? Então esteja empenhando, investindo tempo com a sua família para que você possa construir isso. A sua agenda precisa revelar ou precisa conter aquilo que de fato importa, aquilo que de fato faz diferença na sua vida. Sem que nos esforcemos para que isso aconteça, não vai acontecer. Por isso, nós precisamos usar a criatividade, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Precisamos usar a criatividade. O que é a criatividade? A habilidade de usar o pouco para fazer muito. É a habilidade de usar ou de ver as possibilidades e não apenas as limitações. É necessário que reinventemos, que criemos novas alternativas, que criemos novas possibilidades para estarmos juntos em família. Peça sabedoria a Deus. Coloque a sua mente para funcionar. Que coisas você poderia fazer para unir mais a sua família? Quem sabe ter um momento junto de oração, quem sabe estar junto nas refeições, quem sabe estar junto nesses momentos em que você tem perdido, muitas vezes com televisão, com o seu celular ou com os seus afazeres. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que a união da família é o propósito ou é aquilo que Deus colocou como recurso, como vacina para esse vírus da desunião, da alienação familiar que nós temos vivido hoje. E por que a união é tão importante? Porque ela traz força para a família, ela preserva a família, ela é boa e agradável, ela amplia os recursos e ela permite com que a imagem ideal de Deus seja refletida ao mundo. Podemos ter uma família mais unida, sim. Está ao nosso alcance e temos que nos esforçar para isso. E como vamos fazer isso? Primeiro, resolvendo os conflitos com amor e sabedoria, praticando perdão e nos esforçando a conciliar nossas agendas, sendo criativos na busca de alternativas para estarmos juntos. Meus irmãos, é desejo de Deus que a família esteja unida, porque a família unida é boa e agradável. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que o Senhor possa ter falado ao seu coração. E eu quero te convidar a orar comigo nesse instante, pedindo que Deus arranque de nós tudo aquilo que tem nos desunido, tudo aquilo que tem nos afastado, tudo aquilo que tem nos impedido de estarmos mais próximos, mais juntos como família. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por essa oportunidade de estar falando com os meus irmãos, irmãs e amigos nesse instante, falando sobre esse assunto tão importante que é o assunto da união familiar. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca as suas mãos sobre os nossos lares. Arranque, Senhor Deus, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de estarmos mais juntos, mais próximos, mais conectados. Ó Deus, não na tecnologia, mas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente uns com os outros. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia das famílias que estão enfrentando essa desunião, onde tem marido que não fala com a esposa, onde tem filhos que não falam com os pais. Meu Deus, quebra esse muro, Senhor Deus, do ressentimento, da mágoa. Repreenda toda a ação do inimigo sobre esses lares e traga de volta a restauração. Que os lares sejam um lugar de união, de afeto, de harmonia. Que sejam lugares, ó Deus, a começar pelo meu lar, sejam lugares onde reina, ó Deus, a presença e a atuação do Teu Espírito Santo.
Que assim seja na vida de todos os meus irmãos e irmãs. Eu oro também, Senhor Deus, pelos pedidos de oração que são feitos pelos grupos, Senhor Deus, pessoas que estão doentes, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão internadas nos hospitais. Meu Deus, eu quero me unir aos meus irmãos nesse instante e orar pelos enfermos, não só, ó Deus, pelos enfermos, ó Deus, por conta do coronavírus, mas também por aqueles que estão enfrentando outras enfermidades. Que o Senhor esteja, ó Deus, em nome de Jesus, colocando as suas mãos. Senhor, nos dá força para lidar com esse tempo. Repreenda, Senhor Deus, essa pandemia e nos ajuda, Senhor Deus, não só a nos proteger, Senhor Deus, desse vírus, mas também dos outros vírus que têm destruído as nossas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Nos abençoe e nos dê uma noite na Tua presença. É o que eu oro, agradecido por tudo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito seja com a minha família e com todas as famílias dos Teus servos e com todas as famílias da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Que prazer estarmos juntos. Obrigado por estar conectado aí. Obrigado por mandar mensagens. E, como eu tenho dito, se essa palavra falou o seu coração, esteja compartilhando para que outras pessoas também possam estar ouvindo a respeito da importância da união familiar, de estarmos cultivando essa harmonia que é boa e agradável aos olhos de Deus e tão bem faz a todos nós. Um abraço a todos os irmãos e irmãs. Continue orando por nós e, como eu tenho dito, quando você precisar, sempre que precisar, conte comigo. Eu estou aqui à disposição para um conselho, para uma orientação. Estou à disposição dos irmãos, tá certo? Deus abençoe a vida de todos e que o Senhor esteja abençoando o seu lar para que você possa desfrutar dessa união. Uma ótima noite a todos e até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.